Você sabia que a igreja evangélica usa de magia antiga, de antes mesmo de Jesus Cristo existir, de paganismo? E eu vou provar pra você como de graça, hein? Porque vão me triturar nesse vídeo e eu nem tô ganhando nada pra isso. Então, fica aí que eu vou te explicar coisinha por coisinha que eles fazem. Sabe quando você tá lá no culto e o pastor coloca a mão assim na sua cabeça? Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá canalizando do universo que a gente chama dentro da magia de energia de cura. Então ele tá usando o corpo dele de transporte para trazer uma frequência universal para você, fazendo com que você receba aquela cura ou aquela bênção. Universalistas chamariam isso de reiki. E isso já existe na magia bem antes de Cristo. Jesus Cristo usou em posição de cura. Os pastores copiaram para ele e depois falaram que é pecado você aprender, porque isso é só para os servos ungidos de Cristo. Você não pode saber. Em posição de cura, cura energética, não foi lhe dado esse dom, querido. Somente para os pastores. Sabe aquele olhinho ungido que você paga 10 mil reais para o pastor para ungir sua casa? Né? Não vamos falar mal do padre, porque o padre, querendo ou não, ele dá a bênção de graça, né? Então, até que a igreja católica não tá tão errada assim. Mas o seu pastor cobra 300, 600 reais pelo óleo ungido que você paga aqui na bruxaria. A gente chama isso de talismã. Tá bom? Então, a mesma coisa de fazer um talismã energético para vocês, esse óleo ungido por intenção. Então, ele põe uma intenção naquele óleo, unge, você paga 600 reais com tanta fé de que aquilo vai funcionar. E, querido, aquilo funciona. Intenção com frequência e no acreditar, o poder do mentalismo, isso traz para você a cura vindo do seu pastor. Sabe aquele louvor que vocês fazem em grupo? Quando tá todo mundo junto, cantando, colocando uma emoção naquilo para louvar a Deus? Sabe que isso se chama egrégora? Dentro da magia, nós trabalhamos em egrégora. Sabe o que acontece? Porque quando você vai no culto e você começa a cantar, tão feliz, você sai de lá tão leve depois daquele louvor que você cantou com milhares de pessoas, porque quando nós trabalhamos em egrégora dentro da magia, nós estamos fazendo uma corrente energética, e depois essa corrente energética ela é dividida para cada membro daquela egrégora. Então a energia é tão grande, tão poderosa, que acontece o sistema alquímico de purificação. Aí a pessoa sai leve, como se ela tivesse tomado um monte de Rivotril. Por quê? Porque, de fato, a egrégora dividiu a energia entre eles. E isso existe dentro da alta magia há muito tempo, só que você não pode saber. Só o seu pastor pode saber trabalhar com egrégoras, você não pode. Esse diabo que o seu pastor expulsa, sabe como nós chamamos? De banimento espiritual. Isso era feito muito antes do seu pastor nascer ou pensar em existir. Os magos antigamente, bem antes de Cristo, os pagãos que vocês queimaram nas fogueiras, chamavam isso de banimento espiritual, que era a capacidade de você livrar a pessoa de pensamentos obsessores, porque não é um espírito que o seu pastor te engana e fala que mas é um padrão de pensamento obsessor que não deixa a sua vida prosperar. Ou seja, se você bebe, não é um demônio que está fazendo você beber, é o seu padrão de pensamento que leva você a beber. Os magos antigos, antes do seu pastor, sabiam fazer esses banimentos, essas mudanças de padrão de pensamento, só que você não pode saber, só o seu pastor pode. Por quê? Porque ele precisa te dominar, ele precisa ter você sob controle dele. Então ele não pode ensinar você a fazer isso sozinho ou te contar a verdade. Ele precisa dizer que ele fez um exorcismo em você, que você tinha um demônio. Ou seja, só mudou o lugar. Você pode não estar dentro de um templo de magia, mas você tá na sua igreja. Pois você pode não estar, mas o seu pastor tá, que eu sei. E eu já vi muitos pastores fazendo curso de magia para aprender a dominar as egrégoras. Então acorda pra vida, deixa de ser trouxa.